Olá, na parte anterior falei sobre fronteiras africanas, sobre como muitas delas foram desenhadas, na minha forma de ver, com base no que li. Agora quero falar de algo que, na minha opinião, ajuda-nos a entender melhor a relação entre Moçambique e a África do Sul e, sobretudo, talvez começarmos a entender o que é que está de facto a acontecer neste fenómeno dito da xenofobia. Quero falar de trabalho, migração e vou falar sobre um certo comboio, o comboio Stimela. Para quem nunca ouviu esta música, Stimela. Stimela, sihamba ngamalahle. Recomendo vivamente que procure escutar. Na canção Stimela, Masekela descreve uma realidade que marcou gerações inteiras de famílias africanas. Esta canção, ou esta música, fala daqueles longos comboios que atravessavam regiões, transportando homens, obviamente jovens, para irem trabalhar nas minas da África do Sul, que eram minas, salvo erro, diamante, carvão e ouro, assim que é. Estes stimelas, comboios, vinham de Moçambique, entravam para San Garcia, direto para Joanesburgo. Lesoto, desciam para Joanesburgo. Do Malawi, entravam para o Zimbábue ou às vezes Moçambique, do Botsuana, da Zâmbia e de vários outros países de África. Estes comboios transportavam moçambicanos. Nessa altura já se podia dizer moçambicanos porque as fronteiras já estavam estabelecidas. Se ouvirem a letra com atenção, perceberão que não é apenas uma música. Stimela é um documento histórico em forma de canção. É um testemunho de uma época pesada que durante décadas, arrisco-me a dizer, milhares de moçambicanos, ou até um número sem conta, assim que é, deixou as suas aldeias no interior de Inhambane, as suas aldeias no interior de Gaza, as suas aldeias no interior, e quando digo interior também nas grandes cidades, embarcaram estes jovens nestes comboios para irem trabalhar nas minas sul-africanas. Muitos passavam meses, outros passavam anos, alguns nunca chegaram a regressar. Isso para não falar dos que morriam nessas minas e nunca se sabia nada deste lado. E a economia sul-africana cresceu também graças ao suor desses trabalhadores. E é por isso, para um moçambicano, estes ataques que hoje testemunhamos têm um sabor à traição, têm um sabor à ingratidão. E aqui quero fazer uma pergunta. Quando aqueles homens atravessavam a fronteira para trabalhar, eram vistos como estrangeiros? Se dizia que estão a ir roubar o trabalho de sul-africanos? Tecnicamente sim, mas se conhece algum que for a trabalhar, pergunta a ele quantos deles tiveram um visto de trabalho. A realidade é muito complexa do que é que está a acontecer hoje. Muitos deles, na altura, falavam mesmas línguas, ou línguas diferentes, mas com a mesma raiz, por isso que se entendiam. Porque lembrem-se, eram filhos ou frutos dos homens que fugiam da África do Sul no tempo de Mfecane, que vieram para este lado, tiveram suas famílias e os seus filhos voltavam para lá de trabalho no Stimela. Esses homens partilhavam mesmas tradições com os sul-africanos, partilhavam histórias semelhantes e, em alguns casos, até apelidos. Para muitas famílias da região sul de Moçambique em particular, este fenómeno afetou mais a região sul, trabalhar na África do Sul não era uma aventura internacional, mas para este lado em particular da África do Sul era quase uma extensão natural da sua realidade econômica. Era como quem sai de Sofala para vir trabalhar em Maputo. Os nossos avós, bisavós, cresceram a ouvir histórias das minas.
cresceram a ser incutidos a ideia de cresça, meu filho, vais trabalhar nas minas. Nunca diziam cresça, meu filho, vais ter passaporte para ter visto trabalho para trabalhar nas minas. Muitas famílias construíram as suas casas com rendimentos provenientes desse trabalho. Tu hoje, por exemplo, vais para o interior de Funhalouro, de Mabote, de Chisico e vários outros distritos e encontras lá casas de alvenaria que foram feitas naqueles anos e te perguntas como é que o cimento, areia, pedra, ferro chegou aqui. Muitas crianças, eu próprio sou uma dessas crianças, que estudou com base no dinheiro que era ganho na África do Sul para alimentar famílias em Moçambique. Muitas comunidades sobreviveram graças a essa ligação econômica, Moçambique e África do Sul. Isto não significa que essa relação tenha sido sempre perfeita. Não foi sempre perfeita. Como nenhuma relação é. As condições de trabalho eram frequentemente duras. A separação familiar tinha custos humanos enormes. E muitos trabalhadores enfrentaram situações de exploração e continuam a enfrentar situações de exploração hoje. Mas há uma verdade difícil de ignorar, que é a construção da economia moderna da África do Sul não pode ser contada sem mencionar os trabalhadores vindos de Moçambique e de outros países vizinhos. E também não podemos contar a história econômica de Moçambique sem mencionar a importância que o emprego na África do Sul teve para milhares de famílias deste lado. Por isso, quando hoje vemos tensões entre comunidades que partilham a mesma história, ou uma história tão profunda como esta, talvez seja importante recordar este passado. Talvez seja importante recordar que a nossa ligação com a África do Sul não começou ontem. E talvez, mas é um talvez grande mesmo, a África do Sul e Moçambique são o mesmo povo. Estou ciente da questão de que Moçambique é vasto, tem a região norte que é mais muçulmano. Eu sei disso, está no livro. Mas o que eu estou a dizer aqui é que a ligação destes dois povos não começou com a existência dos passaportes e nem começou com a existência das fronteiras. É precisamente por isso que a discussão sobre a migração na África Austral é tão complexa. Porque nós estamos a falar propriamente de estrangeiros. Estamos a falar de povos que durante gerações viveram, trabalharam, comercializaram e construíram o seu futuro conjunto. Não existe África do Sul sem Moçambique. Não existe Moçambique sem África do Sul. Pronto, podem existir em termos técnicos, sim, e talvez seja por isso que surge uma pergunta. Se existe toda esta história de integração, por que é que continuamos a assistir episódios de violência contra africanos na África do Sul? Será apenas uma questão de desemprego, como dizem? Será apenas uma questão econômica? Ou existem fatores mais profundos por detrás destas tensões? É sobre isso que falaremos na próxima parte.